Ok, eu vou para esta apresentação. Quantos nós somos já agora? 10, né? Comigo e com a Cel e mais com as Professor, tutoras. Somos 7 alunos ainda só? professor, boa noite. O senhor vai gravar essa aula? Vou gravar. Pronto, é porque eu tenho cursistas que estão em hospitais, tem outros que estão em sala de aula. Tá bem, obrigada. Ok, deixa eu só verificar aqui uma das telas que eu vou compartilhar. Só um momento. Vamos iniciar aqui. Deixa eu ver se é essa. Creio que seja. Alguém quer participar? É o Bruno. Vamos deixar o Bruno participar. Vamos ser bonzinhos com o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Está me ouvindo? Ok. Vou compartilhar aqui uma tela. Só um momento. Isso aqui. Eu vou compartilhar aqui. Eu quero primeiro que vocês me digam se vocês estão ouvindo e vendo o áudio. Eu vejo a tela e parece um áudio, mas eu não escuto. Abaixo? Eu não estou ouvindo o áudio, não, professor. Aparece. Também não, professor. Sem áudio. Ah, tá. Porque está abaixo aqui mesmo. Estão ouvindo? Não. Não, professor, não ativou não o som. Não. Poxa vida, não é possível. Só um momento. E agora? Também não. Ainda não, professor. Ainda não estão ouvindo? O que eu... Não. Não, professor, dá uma olhadinha no som do seu próprio notebook para ver se está alto. Já está no máximo, tanto o notebook quanto o vídeo no YouTube. Está alto. Não sei o que está acontecendo aqui. Pois é, porque que ontem conseguiu, não foi, professor? Foi. Deixa eu ver se consigo abrir em outro navegador. Só um Tá, momento. veja aí. Tá. Estou tentando aqui. Também pode ser questão de sinal da internet aqui, olha. Professor, o pessoal de Maués está pedindo para entrar. Autorize aí. Ah, é? Estão conseguindo? É. Legal. Autorize aí a entrada dele. Já. Deixa eu parar aqui a Obrigada. apresentação. A internet aqui também está muito lenta, olha. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Está quase parando a minha internet. Isso não se faz. Não é só o interior, não, né, professor? Não. E agora? Ficou alto? Está aparecendo para vocês? Não, Não né? abriu ainda, não.
Meu Deus do céu, espera aí. A Silena está Como? querendo entrar, professor. Oi? A Silena está querendo entrar. Acho que a internet está querendo primeiro que eu dê permissão para todos entrarem, para poder ficar melhor. Silena, É, Silena, permitir. qual- Agora, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Mais alguém pediu para entrar? Alô? Oi, professor. Mais alguém pediu para entrar aqui? Alguém quer participar? Vamos lá, vamos chegando aí. É, Com ela. Vamos lá. Ok. Vamos ver agora se eu consigo acessar. E agora? nada. Não estou ouvindo áudio? Não, áudio não. Não estou entendendo. Para mim está perfeito. Eu não estou ouvindo, não, professor. Ixi, a internet, professor, ele até caiu. Ele caiu, foi? Foi. Pelo que eu vi aqui, tava dizendo que ele saiu. Ah, Hoje a o meu, internet está oscilando demais. o meu Não pessoal de tivemos... Maués disse que não está conseguindo, professora. Pois Eu é, estou aqui recebendo da Silena, Francinara, da Gualmira. Elas não estão conseguindo entrar. ele voltou. Pronto. Voltei. Vamos ver Olha, se eu consigo agora compartilhar. Opa, chegou mais alguém. Thaís Miranda, Darcy. Voltei, pessoal. professor. Vamos lá. E aí, estão ouvindo o áudio? Não. Ainda não, professor. Meu Deus, o que deve estar acontecendo? Bom, já que não dá para passar esse vídeo agora, eu vou passar para nossa próxima atividade. Deixa eu primeiro me apresentar para vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. Ok. Meu nome é Eduardo Gomes. Eu sou professor do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas. Sou formado em jornalismo pela UFAM. Tenho mestrado em educação também pela UFAM e doutorado em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, na linha de tecnologias, currículos, educação, currículo e processos tecnológicos. Sou envolvido já com produção de material didático escrito. Alguém quer participar também? Deixa eu ver aqui. Ok, já permiti. Já coordenei produção de material didático impresso, escrito, textos para o Centro de Educação à Distância. Vocês vão me perdoar, mas por enquanto eu vou ter que dar essas interferenciazinhas enquanto os colegas estão entrando. Certo. E trabalho já na área de educação como técnico administrativo
desde 1992 e como professor desde 2010 na UFAM. Gosto muito de trabalhar a questão da educação na regionalidade, porque desde que eu entrei na UFAM, eu ainda era aluno de jornalismo, comecei a trabalhar na Pró-Reitoria de Extensão, e ali na Pró-Reitoria de Extensão tive a oportunidade de conhecer vários municípios do Amazonas. E eu fui criando essa empatia pela nossa regionalidade, pela educação superior na nossa regionalidade, né, nas nossas limitações, né, geográficas, nas nossas limitações de sinal de internet, tudo isso que nós passamos, até aqui em Manaus, né? E eu tenho essa trajetória desde 1992. Estou já para me aposentar, daqui a 2 anos e meio já me aposento. E eu espero contribuir aqui nessa disciplina de tecnologias digitais, de informação e comunicação e subjetividade, certo? Eu tinha esse vídeo para apresentar, eu vou apresentar talvez um outro momento, mas é um vídeo muito interessante o produto de um projeto de extensão e de um projeto de tecnologia e inovação, com 3 professoras que são versadas já, tanto em tecnologia, quanto em educação, quanto em escrita. Alguém quer participar, tá? Ok, vamos permitir, certo? E eu quero apresentar para vocês, primeiramente, já que não tem essa apresentação não tem áudio, então eu creio que não vai haver problemas em eu apresentar para vocês esse primeiro slide sobre a nossa disciplina. O computador está aqui acessando. Ok. Vou já apresentar para vocês. Ok, está aparecendo para vocês aí os slides, tecnologia de informação e comunicação na educação contemporânea? Sim. Sim. Ok. Eu já me apresentei, né? Sou o professor Eduardo. E vamos, primeiro, isso é um resumo, é uma dissecação resumida desses 5 termos: tecnologia, informação, comunicação, educação contemporânea. Ok. Nós temos, então, aí essas 5 categorias. O que é que elas vêm a ser? O que é que vem a ser tecnologia? O que é que vem a ser informação, comunicação, educação, contemporaneidade, certo? E a primeira concepção que nós vamos ter sobre tecnologia é a questão da concepção de tecne. Alguém já ouviu falar nesse termo, tecne? Essa aula é bem interativa. Eu não gosto de ficar falando muito sozinho, não. Se deixar, eu falo muito. Ainda não, professor. Tecnei ainda não. Nunca ouviram, né? Olha só, nós estamos tão envolvidos em tecnologia, mas não sabemos os primórdios, o sentido, a noção da primeira parte da palavra tecnologia, que é exatamente a tecnei. Nós vamos ficar saturados desse termo, mas vocês vão ficar apaixonados por ele. O que vem a ser a tecnei num sentido resumido? É a capacidade criativa do sujeito. Nós vamos falar aqui de subjetividade e tecnologia digital na educação. E a tecnologia, alguém se arrisca aí a falar o que é a palavra, o que significa a palavra tecnologia? A composição da palavra, alguém sabe? Professor, vou me arriscar aqui um pouquinho. Tecnologia, né? Eu Isso. acredito que seja basicamente um estudo das técnicas. Só que uma técnica, né, mais aplicada, vamos dizer assim, para melhorar o nosso dia a dia, né? Algo assim. Alguém tem mais alguma contribuição? Eu acredito que tecnologia vai de o homem modificar algo para que ele possa
usar aquilo de uma forma mais, uma habilidade, ou para um fim, ou para uma forma mais prática, digamos assim. Então, lá no tempo da pedra lascada, o homem lascou a pedra para que ele pudesse usar como ferramenta para alguma coisa, para cortar algo. Então, eu acho que, pelo que eu já ouvi falar, dali já começa a tecnologia, que é a capacidade, como você falou, o senhor falou, criativa, de, acho que de modificar algo em prol de alguma coisa, como eu já falei, né? É de usar algo para. Doutora Vale, que assistiu a minha... Nós participamos da reunião ontem. Mas é isso mesmo. As duas estão certas. A tecnologia, formada pelas palavras gregas tecne e logia, nós vamos ver isso daqui a pouco no nosso texto. E se remete primeiramente, a capacidade do sujeito observar o seu derredor, né, o seu redor, com a sua perspectiva, algo que ele possa olhar e ele vai ter a ideia de aprimorar aquele algo para que aquela circunstância, aquela situação, aquele trabalho que ele está realizando seja feito de uma maneira mais adequada, mais produtiva, menos cansativa, né? Isso aí é a tecnologia. E está voltado mais à nossa capacidade de criar. Por incrível que pareça, nós associamos muito hoje a tecnologia a equipamentos eletrônicos, mas ela começou exatamente com a arte, com a criação. E nós nos perdemos nessa noção. Não vou me estender agora não, porque ainda tem outras coisas para explicar. Durante o nosso curso nós vamos ver isso. Só quero que vocês fiquem percebendo que a tecnologia ela é muito mais subjetiva e orgânica, ela é muito mais endógena, muito mais humana, do que um aparelho com capacidade de filmar, fotografar, fazer cálculo, enviar vídeo, enviar áudio, produzir texto e permitir a sua comunicação com as pessoas em redes sociais. A tecnologia, ela vem muito mais da subjetividade do que dessa capacidade do aparelho. Guardem isso. Deixa eu avançar aqui, porque nós temos muita coisa para ver. E o segundo termo é informação. O que é informação? Quando você tem um conteúdo para transmitir para outras pessoas, ou não só o ser humano, mas até os animais, eles transmitem informação. Qualquer coisa. Por exemplo, quando um cachorro está aqui latindo, que ele percebeu alguma coisa, não sei se vocês já viram isso, é curioso. Às vezes um cachorro está latindo de um jeito e outro cachorro responde. Ele está emitindo uma informação que eu não sei qual é, por incrível que pareça. E nós estamos aqui com um conteúdo, com a nossa disciplina, e eu tenho esse conteúdo, ou seja, eu tenho essa informação. São vários aspectos reunidos sobre determinado elemento, e eu detenho esse conteúdo, e para isso ser efetivo, eu preciso transformar essa informação em comunicação, que é exatamente transmitir aquilo que eu estou entendendo, que eu estou captando, aquilo que eu acho que sei, através de algum meio de comunicação, para chegar a um receptor, e esse receptor entender da forma que eu emiti. Aí haverá a comunicação. A informação é mais o conteúdo da comunicação. Agora, há um problema. Vocês já ouviram falar em ruídos de comunicação? Sim, sim. Professor, Oi. atenda aí o pessoal que disse que está tentando entrar e não Ah, é? consegue. Olha, É, quando aparecer gente aí, você me informe, viu? Podem me tá, interromper, tá ok? tá, tá, professor, desculpa aí. A, Tá. a Maria do Perpétuo Socorro, ela está com dificuldade para entrar. Eita, será que é sinal? Será que é a internet dela? Não sei. Tomara que ela consiga.
A Muito Josiane bem. já voltou? Quem? A Josiane não, né? Ela também Não, está com dificuldade. não estou vendo o nome dela aqui na lista. Ela está com dificuldade de entrar. É, infelizmente, né? Pois é, vamos ter que enfrentar esses percalços. Então, a comunicação, Vamos vocês seguir. já ouviram falar em ruídos na comunicação. É quando eu tenho informação, mas ela chega truncada, errada, né? Diferente daquilo que eu emiti. Vocês já ouviram, já brincaram de telefone sem fio? Quando a pessoa fala uma frase aqui, aí vai até chegar ao último da fila, a frase está totalmente distorcida. Aquilo são ruídos na comunicação que transformam a comunicação. Às vezes, a comunicação chega de uma forma ao receptor correta. É aquilo que o receptor, que o transmissor quer informar. Mas, no meio do caminho, acontece alguma coisa, a informação chega da maneira certa, é exatamente aquilo que o emissor informou, mas alguma coisa lá na recepção fez com que o receptor tivesse um comportamento, uma reação não esperada. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Esse é um exemplo que eu já aprendi desde quando eu estava no ensino médio. Uma professora de comunicação disse: uma vez um jovem saiu, foi gastar o dinheiro dele em viagens e tal, ficou sem dinheiro. Era na época do telegrama, não era do Telegram agora nosso. Era do telegrama mesmo, que a gente ia no correio e pagava por, não sei se era por caractere, né, ou por palavra. Ele só tinha dinheiro para enviar 3 palavras. E ele escreveu: papai, mande dinheiro. Quando o pai recebeu o telegrama, ele ficou furioso. Desconjurou o filho, cuspiu fogo e disse que não ia mandar dinheiro coisa nenhuma. E a mãe disse: o que aconteceu? E o pai disse: olha, esse teu filho aí esbanjou todo o dinheiro, agora fica me dando ordem. Papai, mande dinheiro. E a mãe leu a mesma informação e disse: não está escrito isso aqui. E o pai disse: como que não está escrito isso aí? Ele está mandando, pensa que meu dinheiro nasce árvore. Não, fica me dando ordem. Aí a mãe disse: ele não está te dando uma ordem, ele está dizendo: papai, mande dinheiro. Uma informação transformada por um ânimo alterado pode pôr um diálogo todo a perder. Por isso, é muito importante nós termos muito cuidado com aquilo que nós vamos informar, mesmo que nós julguemos ser uma coisa boa, para que, quando chegar lá no receptor, não cause esse tipo de atrito. Vocês entenderam isso? Alô? Estão me ouvindo? Olá, professor. Eu estou ouvindo. Sim, Eu professor. entendi, professor. E Foi realmente- ótimo. Por sinal. Ok, pois é. Deixa eu avançar aqui. Isso é a comunicação, é transmitir uma mensagem, né, e receber uma resposta de qualquer forma, né? O conteúdo chegou até o emissor. E a educação formal. Nós temos vários tipos de educação. Educação não formal, educação formal, educação na educação formal, né, nós temos o ensino fundamental, médio, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Mas exatamente o que é educação? É você aplicar aquilo que você tem do seu conhecimento com um método adequado para que outra pessoa seja formada de acordo com aquilo que você crê que é
o correto, é o pertinente, é o adequado, é o aceito por aquela sociedade, né, para que aquela pessoa tenha o seu desenvolvimento intelectual, físico, ético, moral. Isso é a educação, em termos bem abrangentes. Tanto na educação formal quanto na não formal, nós aplicamos esses métodos próprios, né, cada um na sua especificidade, tanto a formal quanto a não formal, para que nossos filhos, por exemplo, em casa, tenham determinado comportamento, é, tenham determinada rotina, e assim também na educação formal. Nós aplicamos nossos métodos já científicos, acadêmicos, né, didáticos, para que os nossos alunos tenham aquele nível de aprendizagem que seja satisfatório, que nos chegue a dar aquela alegria. Poxa, meu aluno aprendeu, que bom, é dar uma nota 10 para o aluno. Então, a educação é esse trabalho conjunto de uma pessoa, de duas pessoas, vamos dizer assim, uma troca de informação e de comunicação, para que nós ambos estejamos sempre aprendendo, nos formando. A professora Beatriz Helena Dalbolin, que vai estar aqui semana que vem, que eu gostaria muito que vocês conhecessem, mas infelizmente acho que não vai dar, e que estava no vídeo que eu ia passar para vocês, ela fala um termo chamado aprendência, que é uma outra visão de não haver um professor que vai ensinando, 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 por isso que eu quero que vocês se manifestem também, e alunos que só ficam calados, escutando e assimilando aquilo para depois, numa hora de uma avaliação, ele responder 5 perguntas de 3 meses que ele passou estudando. E para aquele conteúdo de 3 meses, se ele acertar 5 perguntas, ele tira nota 10 e ele é tido como um aluno inteligente, não é? Nós temos essas falhas na comunicação, mas não é o escopo, nossa falha, né, na educação, mas não é o escopo dessa disciplina, mas é a nossa realidade. E aqui nós temos uma ênfase de educação como não ciência. Alguém se arrisca a falar isso? O que seria uma educação como não ciência? Alguém quer entrar? Ou alguém quer falar? Alguém quer participar desta chamada? Vamos lá. Como é que é? Vou me arriscar aqui um pouquinho. Sim. A educação como uma ciência, né? Como até falou ali em cima, eu acho que fala muito sobre o dia a dia, né, no nosso cotidiano. Eu lembro que quando eu estava na graduação, a professora sempre dizia bem assim, a criança, ela se educa em vários lugares, né? Ela se educa no supermercado, ela se educa na comunidade, ali na vizinhança, né? Ela se educa não só com a família, né? Mas o entorno dela todo a educa. Então, eu acho que essa educação do cotidiano, da comunidade que ela vive, de casa, dos lugares que ela frequenta, eu acho que isso aí pode ser educação como não ciência. Não sei se eu estou certa, né? O animal também, a interação entre os animais também, ela também se educa, né? Porque quando uma criança toca um animal de um jeito e o animal ele reage, ele também aprende que ele também não pode tocar no animal de qualquer jeito. Então, eu acho que pode ser isso. Não sei se eu estou certa. Edvige, eu vou querer gravar isso, olha, porque não é isso, mas é uma perspectiva interessante. A educação como não ciência é uma concepção de educação, da educação formal mesmo, mas essa tua observação foi muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Esse termo não é meu, esse termo já é de uma professora que eu não consigo lembrar o nome dela, e é usado também pelo professor Arnold Soares de Lima Júnior, que foi o meu orientando de doutorado, que ele defende o seguinte: a educação toma emprestado da ciência os métodos, né, as metodologias, os modelos, aquela questão de investigar pela lógica, pelo raciocínio, se eu aplicar isso, vai acontecer isso, e depois eu posso questionar para ver se acontece outra coisa, e vai acontecer, vai isso, uma sequência lógica. Mas a educação como não ciência é a percepção da educação que não lida com objetividades, ela lida com subjetividades, ela lida com pessoas. E
na escola, né, no ambiente acadêmico, nós temos a tendência a observar o comportamento do aluno, passar o conteúdo, passar exercícios e esperar. Opa, mais alguém aqui? Esperar que. Cadê? Vamos aqui, permitir todos. Permitir, ok. E esperar que aquele aluno corresponda exatamente àquilo que foi ensinado, certo? De uma forma bem objetiva. Acontece que a educação lida com pessoas, com sujeitos, com subjetividades. Cada cabeça aqui é uma. E essas informações, apesar de serem as mesmas para todos nós aqui, somos 24 pessoas aqui participando, mas cada um de vocês vai ter uma concepção, vai ter um ponto de vista, né, daquilo que eu estou falando e vai contribuir, né, vai começar a elaborar seu pensamento e vai, com certeza, ter a sua perspectiva daquilo que está falando aqui. Isso é a educação como não ciência. É a educação que não vê o aluno como aquela pessoa que pode ser quantificada, que pode ser medida, né? Por exemplo, o aluno tem seus problemas em casa, tem a sua velocidade de aprender diferente do outro, é mais perspicaz, consegue aprender mais rápido, o outro consegue aprender assistindo um vídeo, ou ouvindo um áudio, ou escutando uma música, outro consegue aprender melhor lendo, uns com equipamentos digitais, outros com o livro físico. Isso aí é um aspecto de entender a educação como não ciência, porque a ciência, ela quantifica as pessoas, ela, trabalhando com a lógica, ela procura chegar a um problema, por exemplo, numa sala de aula com 30 alunos, só 10 conseguiram nota boa. O que aconteceu com os 20? Vamos estudar, vamos ver o que foi passado, quais foram os exercícios. O exercício que eu passei estava compreendido? Sim, não. Isso aí é uma questão científica, só que a questão científica ela é mais objetiva quando se trata de ciências não humanas. Com ciências humanas, nós lidamos com pessoas e nós não podemos ser quantificados, né? Na nossa velocidade de aprender, na nossa forma como vamos aprender, no nosso temperamento, nas nossas opiniões. Por exemplo, eu posso estar falando aqui e alguém pode estar dizendo, não, não é bem isso, eu não penso desse jeito. E eu vou dizer que aquela pessoa está errada? Não posso, até eu ter uma conversa com essa pessoa e ela me explicar o argumento de dizer por que não concorda com o que eu estou falando. É nesse ponto que a educação é vista como não ciência, porque nós lidamos com alunos e cada aluno é uma cabeça pensante, cada aluno tem a sua subjetividade. E, de acordo com a sua subjetividade, ele vai ter a sua perspectiva de mundo, a sua visão de mundo, vai ter a sua capacidade criativa, e isso já se volta para a técnica, que é a parte da tecnologia que explora exatamente essa singularidade da pessoa. Conseguiram captar a ideia do que seja a educação como não ciência? É porque nós lidamos com pessoas, com subjetividades, e não com objetividades como prevê os métodos científicos. Se eu utilizar esse método, seguir esse método, então, fatalmente, vai acontecer isso. Eu vou aplicar um questionário e vou ver, de acordo com as respostas, quantos responderam sim, quantos responderam não. E a educação como não ciência, ela vê assim, por que que esse aqui respondeu sim? O que que aconteceu? Né? Ela é algo mais trabalhoso, vamos dizer assim, a educação como não ciência. Isso, voltando para o que a Edvige falou, pode ser muito aplicado, porque nós lidamos com pessoas e as pessoas realmente têm seus afazeres, têm seu cotidiano, as crianças têm suas brincadeiras, têm seu relacionamento com os pais, têm seu relacionamento com as crianças, e alguém está querendo participar, ok, seja bem-vindo. Conseguiram entender o que é educação como não ciência?
Vamos seguindo. Sim, Sim, professor. professor. Oi? Vamos seguindo. Conseguimos. Contemporaneidade. O que é contemporaneidade? Existe um marco temporal, né, da época, era contemporânea, que vem depois da modernidade, só que existe uma concepção de contemporaneidade que é a de coexistir com as coisas coexistem com as outras, ou seja, na época medieval existia aquele tempo contemporâneo entre aquelas pessoas da época medieval, né? Na modernidade, houve uma forma de entender, de estudar, que fugiu das outras formas de entender, né, os fenômenos da natureza, o comportamento. Com a modernidade, que veio com Descartes, o pai da ciência moderna, vieram os métodos, né? O Descartes escreveu o discurso do método. E o discurso do método é aplicado, o método é aplicado até hoje nas ciências, aquele método de lógica, de se perguntar, de negar ou de se afirmar alguma situação e, a partir daí, chegar a uma perspectiva, uma observação a respeito de algum fenômeno, e, a partir dessa observação, eu mensuro, eu comparo, né? Eu estabeleço estatísticas e chego lá no final do meu trabalho a uma conclusão que, de acordo com X questões, com X pessoas, esse fenômeno acontece assim, por isso, por isso, por isso, porque é a opinião de X pessoas. E aí volta aquela questão de novo, é a opinião de X pessoas, mas aquelas pessoas são subjetivas. E uma pessoa pode ter sua opinião de acordo com a opinião de outro, sem ser a dela, porque não foi exercitada para expor a sua própria opinião. E a contemporaneidade vem muito dessa questão pós-moderna de onde nós existimos haver crises na sociedade. Nós vivemos, né, em constantes crises societárias, desde a Idade Antiga, da Idade Moderna, dos filósofos, sempre existiu crise societária, e isso sempre foi contemporâneo dessas épocas. A contemporaneidade, atualmente, eu acho que é uma das mais críticas, é onde mais nós vemos crises societárias. E agora, para completar, já que nós estamos trabalhando com tecnologias digitais de informação e comunicação, essa crise societária, ela é agravada de acordo com o uso que se faz dessas tecnologias, desses equipamentos tecnológicos de hoje. Porque você pode apenas comentar numa rede social uma brincadeira, e aquela brincadeira pode desencadear uma animosidade, uma briga. Não sei se vocês já tiveram isso. Você apenas comenta algo simples, e aí você pode receber uma enxurrada de críticas, né? Por que você pensa isso? Você está criticando, você não vive essa... Então, a crise de hoje, com todos esses benefícios dos equipamentos digitais de comunicação, de informação, ela se torna mais agravada exatamente porque estamos, parece que, escondidos por trás dos equipamentos tecnológicos que antes dele você não via por aí. Eu não sou contra equipamentos tecnológicos, eu não sou contra redes de relacionamento, eu não sou contra Facebook, eu não sou contra Instagram, contra Twitter, eu não sou contra nada disso, eu gosto, eu me informo com isso. Acontece que as pessoas, às vezes saem assim dos trilhos com esses equipamentos, né? E às vezes, para nosso bem, né? Para nossa tranquilidade, nossa saúde emocional, é bom até nós estarmos um pouco distante das redes sociais. Não sei se vocês concordam comigo. Alguém concorda, alguém discorda? Por favor. É hora de falar agora, então fale depois. Eu concordo sim, professor. Hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Como o senhor falou. Às vezes nós escrevemos algo, né? E somos interpretados de outra forma, né?
Isso E mesmo. aí vai para uma outra interpretação, né? E hoje em dia, até as escolas, né? Saindo um pouco do assunto, mas tem agora a proibição, né? Celulares na sala de aula, dentro da escola, Uhum. né? É. Realmente por conta disso, porque as pessoas às vezes se escondem por trás de uma rede social, né? E acabam afetando a outra emocionalmente, né? Isso. Causando vários transtornos, enfim. Mas eu também sou super a favor das redes sociais, das tecnologias, mas sabendo filtrar algumas coisas também. Nós temos... Quem sabe aqui na nossa disciplina nós não começamos a nos educar, né, nas redes sociais. Sim, sim. Né? Talvez vire até um objetivo da disciplina, né? Não quero dizer com isso, né, a questão de censura das redes sociais, não quero dizer isso não, tá? Eu quero dizer só que vamos ser mais civilizados nas redes sociais. Mas eu gosto de rede social, viu? Infelizmente é algo, infelizmente não, né? Felizmente é algo que nos aproxima. Eu consegui encontrar amigos antigos nas redes sociais, que eu não via há anos, eu encontrei nas redes sociais. Bom, vamos avançando aqui para o nosso... Só dá para ficar longe das redes sociais quem já está com a vida ganha. É isso mesmo. Vamos lá. Muito bem. Nossa primeira questão é: e você frente a tudo isso? Você está fazendo um curso aqui de tecnologias digitais, né, para o ensino básico, tem alunos, né, você, como professor, também tem as suas perspectivas. Essa questão eu quero que você pense, né, e fica como um exercício para o nosso próximo encontro, ok? Depois de toda essa explicação, e você, frente a tudo isso, eu vou postar para você depois esse slide. Ele ainda não está na nossa sala, houve um problema na sala da disciplina, e eu não consegui postar, mas eu vou postar lá. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta, então... Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Ah, tá. Ok. Então, agora nós vamos passar ao nosso texto principal. Vamos começar hoje a nossa primeira unidade, e há esse texto aqui que eu não quero ler sozinho, eu quero compartilhar com vocês, e eu gostaria muito de ouvi-los. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Apareceu. Vocês conseguem ler aí, unidade 1, Tecnologia Digital de Informação e Comunicação e Subjetividade, Sinergia Possível. Conseguem ver? Sim, professor. Ok. Texto 1. Desvendando a TECNE, um passado essencial para a aprendizagem presente. Vamos começar aqui, olha. Pense um pouco, o que tem a ver a tecnologia com subjetividade? Você não precisa responder agora. Pode fazê-lo após a leitura que nós vamos fazer agora, certo? Mas, antes de nós continuarmos, eu quero que você pense aí para você. O que você acha que tem a ver tecnologia com subjetividade? Pensando nisso, alguém está querendo entrar ou... Alguém quis entrar aqui? Não, né? Eu vi um barulhinho aqui. Ok, vamos lá. Para início de conversa, observemos um contraditório. Estamos rodeados por ferramentas digitais que não cessam de ser aprimoradas em velocidade exponencial. Isto não é novidade. Guarde esta informação para quando formos falar em inovação.
Uma consequência contraditória deste envolvimento tecnológico é vivermos criticando a fixação e submissão, entre aspas, de nossas crianças e adolescentes nas telas de celulares, lembrando-os que, no nosso tempo, se brincava na rua, mas na escola queremos utilizar exatamente estes aparelhos para um fim que não atrai os nossos alunos, que é um fim de estudos. Não estou criticando e anulando o uso de computadores em sala de aula. Isso seria um retrocesso. Opa, alguém aqui? Permitir. Maria Souza, ok. Vamos voltar aqui. Não estou criticando e anulando o uso de computadores em sala de aula. Isso seria um retrocesso. Estou afirmando que não podemos acreditar que o uso de computadores é a saída exclusiva para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Creio que se trata antes da necessidade de comprovar se ou como as práticas pedagógicas com tecnologias digitais podem ser promovidas, pois não é possível afirmar que todas as crianças gostam ou aprendem melhor com o seu uso. As preferências e interesses das crianças podem variar muito e as tecnologias podem ser apreciadas por alguns por suas capacidades interativas e visuais, mas não necessariamente por todos os alunos, né? Fatores como a forma que a tecnologia é apresentada a eles, o contexto de uso e as experiências individuais podem influenciar a opinião das crianças a respeito de como usar esses equipamentos. Portanto, é mais realista esperar uma diversidade de opiniões e preferências entre as crianças. É aí que vem à tona a questão da subjetividade. E ainda a questão da aceitação ou resistência dos professores ao uso excessivo das tecnologias para fins educativos. Deve-se notar que a tecnologia pode auxiliar o processo de aprendizagem, mas não é um substituto para o ensino adequado e para a participação ativa do aluno. Ela pode tornar o aprendizado mais visual, interativo e lúdico, facilitando a compreensão de conceitos. Mas a aprendizagem efetiva depende de diversos fatores, incluindo a qualidade do ensino, o envolvimento do aluno e a utilização adequada da ferramenta. Alguém aí tem alguma coisa a acrescentar, algum comentário até aqui? Eu vou comentar. Ah, tá. Vou falar. Sim, pode falar. Pode falar. Alguém quer falar? Eu continuo. Tá, então eu vou falar. Isso me lembrou, professor, o que eu passei essa semana em sala de aula, né? Que as crianças estavam em prova, nesse período de prova. E aí, a gente fazendo umas atividades, e aí eu percebi que, claro que as crianças têm suas subjetividades, né? E eu tenho um aluno que ele gosta muito da tecnologia, né? Então, acabei utilizando ao meu favor a tecnologia para ajudar ele nas questões da prova. Já o outro, eu tentei utilizar a mesma ferramenta, porém, para ele não serviu. E aí, o que serviu para ele? O quadro e o pincel. Então, a gente foi para o quadro, eu desenhei lá, né, tudinho, era até sobre o circuito elétrico. Eu desenhei o circuito elétrico para ele e ele foi demarcando o que era cada um. E aí, ele conseguiu compreender. Então, mesmo com vídeo, com o próprio exercício, até com os meios, o próprio jogo digital mesmo, ele não estava conseguindo compreender o circuito. Mas quando foi passado para a gente colocou no quadro, né, com pincel, com tudo, a forma bem normal mesmo, né, do dia a dia, ele conseguiu compreender. Enquanto o outro, eu já tinha tentado usar o quadro, né, e para ele não deu muito certo, quando eu usei a tecnologia serviu. Então, é esse comentário que eu tinha sobre essa primeira parte, né, sobre a questão dessa qualidade do ensino. Isso mesmo. Hoje de manhã eu tive uma experiência singular também, com uma turma de mestrandos e doutorandos. A minha aula é presencial, mas hoje eu tive que fazer online. E surgiu uma sugestão das minhas aulas serem online. Só que alguns alunos não queriam, eles, não, professor, não gosto de nada online, eu gosto de aula presencial, eu gosto de estar lá e tal, compartilhando. E outros não, disseram, não, eu quero que seja online.
A minha saída foi, vou fazer híbrido, vou estar lá presencialmente, que eu também, de uma certa forma, eu gosto muito do presencial, mas quem quiser participar online, não tem problema. A questão é, se houver algum problema de queda de sinal e você não estiver lá, você vai ser prejudicado. Eu não posso dizer, não, você é obrigado a ir. Mesmo que lá na ementa estava afirmando que são aulas presenciais e aulas online, né? E eles preferiram ir mais online. E eu, como a maioria quis online, né? Eu acho que apenas uns 4 alunos quiseram presencial, eu disse, eu também prefiro presencial. Mas, tudo bem. Isso que nós temos que ver. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Neste panorama de uma corrida desenfreada para a inclusão digital dos alunos que vislumbra uma suposta efetiva aprendizagem permeada de TEDIC, sugiro resgatar um termo antigo, desconhecido para muitos professores, no intuito de mostrar uma sinergia possível entre as tecnologias digitais de informação e comunicação e a subjetividade que define a singularidade de cada aluno. Pode parecer paradoxal, mas vamos fazer uma reflexão reversa, direcionar nosso olhar para o passado, para o conceito da Grécia Antiga, a tecne, o primeiro componente do termo tecnologia. Tecne, mais logos, em seu sentido original. Tecnologia, em um sentido restrito, é o estudo da técnica. O termo tecnologia vem do grego tecnologia, com H aí, né, que é composto por tecne, significando arte, ofício ou técnica. E logos, significando estudo ou discurso. Portanto, tecnologia originalmente se referia ao estudo sistemático das artes, ofícios e técnicas. Nada a ver com lousa digital, TV smart ou celulares de última geração. Com o tempo, sim, o termo evoluiu para se referir mais especificamente ao desenvolvimento e aplicação de ferramentas, máquinas e métodos para resolver problemas práticos e melhorar a vida humana. No entanto, a raiz da palavra ainda reflete a ideia de estudo e aplicação de técnicas. Platão e outros filósofos da Grécia Antiga exploraram a ideia de tecne em relação à habilidade e conhecimento prático, aquele conhecimento que você bota, né, exercita. Nessa perspectiva, compreender esse conceito é fundamental, especialmente para nós, educadores, que atuamos na desafiadora realidade dos nossos estudantes, para trabalharmos na perspectiva do potencial de aprendizagem destes. Para tanto, precisamos sair do entendimento reduzido sobre a tecnologia ser um aparelho eletrônico que realiza múltiplas tarefas complexas ou artefatos tecnológicos de computação tão díspares da realidade de muitos alunos, um aparelho ao qual muitas vezes eles não têm acesso. Aliás, até mesmo muitos professores de grandes centros urbanos não têm acesso a essas ferramentas. Por isso, ao focarmos na essência da aprendizagem através de uma lente histórica, veremos aqui uma abordagem que vai além das ferramentas digitais e buscamos princípios mais fundamentais sobre como os alunos aprendem e criam, cada um ao seu modo, seu próprio caminho para aprender, embora expostos ao mesmo conteúdo disciplinar, como a Edvige falou ainda há pouco. Era o mesmo conteúdo, só que um aprendeu de um jeito e o outro aprendeu de outro. Por isso é relevante o resgate da tecne como uma forma de pensar a tecnologia e a aprendizagem de maneira mais ampla e inclusiva. Revisitar esse conceito é valorizar a criatividade, a habilidade e o fazer. E pode encontrar eco nas práticas pedagógicas que já utilizam recursos das mídias tradicionais e as condições e cultura locais como ferramentas de aprendizado. Assim, vamos falar sobre a tecne em sua essência. Seu sentido original transcende a mera habilidade técnica ou o domínio de ferramentas. Ela engloba a arte de fazer, a imaginação criativa, e esse que eu acho interessante. Olha só o que é a tecne. É um modo particular de conhecer e conceber o mundo. É o modo daquela pessoa perceber aquilo que está ao seu redor e como ela percebe e como é que ela acha, como é que ela elabora o próprio raciocínio e o pensamento a respeito das coisas que o cercam. Isso é uma essência da tecnologia. Para os gregos, especialmente até Platão, a tecne estava intrinsecamente ligada a episteme, o conhecimento verdadeiro. É aquele conhecimento científico mesmo, vamos dizer assim, que você
elabora o seu raciocínio a respeito de como surgiu um problema, em que circunstâncias ele surgiu, por que surgiu, com quem surgiu, quais são os métodos que eu vou utilizar para estudar esse fenômeno, produzir esse conhecimento através de toda essa sequência, né? O meu conhecimento está ligado muito ao meu raciocínio, à minha elaboração de pensamento, de conclusões lógicas, de percepções, de contradições, e a Tecne estava intrinsecamente ligado a isso. Isso significa que a criação e a inovação não eram processos isolados da compreensão profunda e da reflexão dos problemas, dos fenômenos da sociedade, das pessoas. Para o professor do ensino básico no Amazonas, imerso em contexto de diversidade cultural, desafios de infraestrutura e particularidades regionais, essa visão ampliada da Tecne abre o entendimento para perspectivas abandonadas pelos corpos docentes atuais, que reduzem o uso das tecnologias de informação e comunicação ao manuseio de artefatos eletroeletrônicos. Essa redução pode levar ao falso entendimento que os alunos só aprenderão melhor atualmente se estiverem conectados à internet ou a um ambiente virtual ou digital de aprendizagem. Portanto, veremos algumas noções sobre como podemos observar de agora em diante as tecnologias digitais em sinergia com uma releitura das mídias tradicionais e das tecnologias da inteligência. Aqui nós temos um pensamento do Levi, da inteligência coletiva, né? O futuro do pensamento na época da informática. Quem não leu, eu sugiro que leia esse livro. É muito complexo, mas é interessante para quem quer entender a sociedade atual, das tecnologias digitais, da internet, né? Do conhecimento em rede. É muito bom conhecer o Pierre Levy. Nós temos, então, aqui 4 itens na questão da Tecne. Primeiro, a valorização da criatividade inerente ao sujeito, ao ser humano, né? Você vai agora passar a enxergar os seus alunos não apenas como receptor de informação, mas como sujeitos com capacidade única de criar. Deixa eu contar uma experiência. Há muitos anos, um garoto, no primeiro ano do ensino, lá, o fundamental, né? Primeiro ano, era uma prova de final de ano, daquelas que ainda tinha que pintar a capa da prova. Quem é da minha época fez isso, não sei se vocês são mais novos, quem é mais novo aí, não sei se fez isso, mas na minha época, lá no primeiro ano, a gente pintava as capas das provas, que era no papel como é o nome? Aquele papel que deixava aquele cheiro esquisito, a impressão era em azul. Carbono. Mimeógrafo, eu acho. Mimeógrafo. Mimeógrafo. E aí, tinha um Papai Noel na capa da prova. E os alunos tinham que pintar a roupa do Papai Noel. Teve um aluno que pintou de azul. E o colega dele olhou e começou a pintar de azul também. A irmã do colega chegou com ele e disse: não pinta de azul. A roupa do Papai Noel é vermelha. Aí o garoto disse: mas ele pintou de azul. O outro garoto pintou de azul porque ele queria que o Papai Noel dele fosse azul. Tinha algum problema? Ele foi meio ousado, né? Ele não, porque a cor preferida dele era azul. Ele era caprichoso, ele não era garantido. Não sei nem se ele sabia dessa noção. Mas aí, né? Se o garoto fosse assim, não que seja algo que vá cercear, né? Todo mundo pintando Papai Noel de vermelho, então tem que ser vermelho. Hoje em dia tem Papai Noel até marrom, verde, né? Mas naquela época o Papai Noel era vermelho. Só que aquele garoto resolveu, não, eu quero que o meu seja azul, porque eu gosto da cor azul. E aí nós temos que perceber essas nuances, né? Essas entrelinhas nos nossos alunos, para extrair deles a capacidade deles pensar, se expressar. Não é se tornar um rebelde, mas é a capacidade deles de se expressar. Vamos continuar aqui. Isso é especialmente relevante em um ambiente no qual o contexto local pode ser escasso em recurso tecnológico avançado, mas nutre diversas formas de expressão e conhecimento prático com que o aluno e o professor têm em mãos. Aí o segundo item, expansão do conceito de ferramentas de aprendizagem. A Tecne nos lembra que as tecnologias para aprendizagem vão muito além dos dispositivos digitais. Um conto local transmitido oralmente,
a construção de uma maquete com materiais que o aluno tem em mãos, a elaboração de um desenho que expressa um conceito científico, tudo isso são manifestações da técnica em ação. Em um estado com acesso desigual à internet e recursos digitais como o nosso, valorizar essas tecnologias tradicionais e integrá-las ao processo educativo garante que nenhum aluno seja abandonado. Aí o item C, conexão entre conhecimento e prática. A ligação original entre tecnologia e episteme nos incentiva a ir além da memorização de fatos e a promover uma aprendizagem que envolva a aplicação prática do conhecimento. No ensino básico, isso se traduz em atividades que estimulam a experimentação, a resolução de problemas, a criação de soluções tangíveis, conectando o aprendizado com a realidade vivida pelos alunos. Um projeto sobre sustentabilidade pode envolver tanto a pesquisa online, quando for possível, quanto a construção de uma composteira com materiais locais, unindo o saber teórico ao fazer prático. E, por último, aqui nesse item, desenvolvimento do pensamento crítico e da inovação. Ao entender a técnica como um modo de conceber o mundo, o professor estimula nos alunos a capacidade de questionar, analisar e propor novas ideias. Em um contexto de rápidas transformações, essa habilidade de pensar criticamente e de inovar é essencial para o futuro de nossos jovens, permitindo que eles se tornem agentes de mudanças. Quero que vocês gravem essa questão aí, de conceber o mundo e capacidade de questionar e analisar e criticar, viu? É importante frisar que a inovação pode se manifestar não apenas com tecnologia digital de informação e comunicação. Pode, por exemplo, ocorrer nas metodologias, nas abordagens pedagógicas, novas formas de ensinar e aprender, como aprendizagem baseada em projetos, pode ser na atualização e adaptação do conteúdo curricular para refletir as necessidades dos alunos, ou implementar novas formas de organizar e gerenciar a sala de aula, estimular a colaboração entre alunos, professores e comunidade para promover a aprendizagem e inovação. Deixa eu continuar aqui. Exemplos práticos de inovação com gerações de tecnologias. Olha, isso aqui foi 3 exemplos que eu vivenciei. O primeiro deles, Selma está aí? Ainda está aí, Selma? Sim. Pois é. Esse primeiro exemplo foi naquele curso de especialização de mídias na educação. Eu achei super interessante. Eu participei de uma banca, Selma. Eu, o Herbert e eu não sei se era Helena, uma das Helenas, lá em Itacoatiara, com vários alunos, vários cursistas de especialização de outros municípios também. E eu acho que esse foi de Urucará, não lembro de onde ele foi. Esse exemplo, olha, ocorreu nessa banca de trabalho de conclusão de curso. O autor do trabalho foi um professor de uma escola na qual havia evasão. Ele resolveu boa parte do problema atraindo os alunos para uma atividade na qual eles eram repórteres e apresentadores de um programa de rádio. Inicialmente, o programa era feito com alunos que estavam estudando, eles não eram alunos evadidos. Eles eram orientados pelo professor a convidar os colegas evadidos. E aí, assim, eu evocando aqui o Rubem Alves, eles foram seduzidos pela brincadeira com o incremento de se ouvirem na rádio da escola. O professor havia instalado alto-falantes em alguns pontos e o programa era apresentado na hora do recreio. O requisito para os alunos evadidos participarem do programa era que retornassem a aulas e se esforçassem por tirar boas notas. Segundo aquele professor, né, ele conseguiu trazer muitos alunos de volta. Aquele professor não dispõe de computadores, de celulares ou outro aparelho conectado à internet para atrair seus alunos, e muito menos os alunos possuíam esses aparelhos. Aí eu pergunto para vocês, você pensaria em um programa de rádio? Não era um Spotify, nem um podcast. Era um recurso tecnológico antigo, né, entre aspas, esquecidos, assim, ultrapassados nos meios de comunicação, mas foi uma estratégia de resgate do aluno invadido. Você, atualmente, pensaria num programa de rádio para trazer alunos? Não sei. Né? E aquele professor fez um trabalho muito bom, nós sugerimos até que ele, na época, fizesse um artigo para publicar. O saber fazer do professor despertou naquelas crianças um interesse pessoal que os estimulou a seguirem seus estudos baseado na satisfação pessoal. Talvez inconscientemente aquele professor despertou naqueles alunos a arte de fazer, a criatividade, ao apresentar a eles um recurso com o qual eles desenvolveram cada um do seu modo particular de conhecer e conceber o mundo e agir nele. Alguém quer falar aí? Houve um barulhinho ou não?
Ok, vamos seguir. Um exemplo concreto da técnica aplicada, a inovação não está no aparelho de última geração tecnológica, está na estratégia, na perspicácia de descobrir como seduzir o seu aluno com aquilo que você tem ao alcance das mãos. O segundo exemplo foi uma pesquisa e intervenção de mestrado, que eu participei de uma banca, de avaliação desse mestrando, né? Na escola municipal, numa escola lá de Tefé. Tem alguém de Tefé aí? O mestrando utilizou a fotografia no ensino de geometria espacial. Nesse caso, houve a utilização do celular, mas não conectado à internet. Era só a câmera e o aparelho. A estratégia do aluno, do mestrando, que era professor de matemática, foi levar os alunos para fora da sala de aula para eles terem noção do quanto a geometria espacial fazia parte, né, da vida deles, partindo do entendimento que a fotografia, além de contribuir com o trabalho docente, estimula o estudante a compreender a aplicabilidade do conteúdo estudado no espaço em que está inserido, os conceitos geométricos, de modo a reconhecê-los no seu dia a dia. Isso são palavras do mestrando lá na dissertação dele. Ele, né, o autor, pretendeu mostrar as experiências que podem ser proporcionadas por meio da potencialidade da fotografia para a aprendizagem de matemática, tirando os alunos das quatro paredes da sala de aula. Segundo o autor, os resultados obtidos com a aplicação das atividades revelaram que a integração da fotografia no ensino de geometria espacial foi capaz de promover processos de ensino e aprendizagem dinâmicos e significativos. Os estudantes não apenas compreenderam os conceitos matemáticos de forma mais profunda, mas também desenvolveram habilidades como criatividade, raciocínio lógico e trabalho em equipe. Ou seja, quem espera um trabalho que envolva fotografia no ensino de cálculo não deve se deter só nisso. Pode abrir os seus horizontes para resultados que vão além da aprendizagem técnica ou automática. O professor explorou uma propriedade da fotografia, a de sensibilizar com arte o aluno à importância da geometria espacial e despertar no aluno, né, as relações entre a disciplina e o contexto dele. Também, talvez inconscientemente, o mestrando estava despertando o potencial criativo dele próprio, do próprio mestrando, a sua forma de conceber o mundo do magistério, usando o aparelho tecnológico atual para trabalhar a sensibilidade dos alunos. Aliás, elaborar projetos e realizar pesquisas são formas de explorar a nossa própria técnica, pois requer exatamente o saber fazer, exercita a nossa capacidade criativa e nossa forma de conceber o mundo. E o terceiro exemplo também fala de fotografia com celular, mas para o ensino da arte. Trata-se de outra pesquisa e intervenção de mestrado, uma outra banca que eu também participei, para identificar a possibilidade de utilizar os smartphones como ferramenta pedagógica, bem como com sua contribuição para a produção artística. Foi um experimento com alunos do Ensino Fundamental 2, né, daqui de Manaus, que também tirou os alunos de sala de aula para exercitarem a análise das fotografias tiradas por eles mesmos, considerando seus elementos artísticos, técnicos, políticos e metafóricos e poéticos. Quando eu falei para vocês gravarem aqui que eu falei sobre... Cadê? Eu falei aqui, olha, gravem isso aqui, a capacidade... analisar, questionar, propor novas ideias, né, pensar criticamente. Eu queria chegar exatamente aqui nessa questão do ensino da arte, né, com o smartphone, tirando fotografia, né? Aqui, voltando aqui um pouco. Foi um experimento com alunos do Ensino Fundamental 2, tirando-os também da sala de aula para exercitarem análise das fotografias tiradas por eles mesmos, considerando os elementos artísticos, técnicos, que são da arte, mas políticos, metafóricos e poéticos, que também é arte, né? Mas quem é que vai associar agora, por exemplo, a fotografia à poesia? Considerando que era um trabalho da disciplina de arte, talvez a concepção leiga nos mostre apenas os aspectos artísticos, cores, sentimentos. No entanto, o autor concluiu que, por meio da produção artística da fotografia, é possível estabelecer uma análise sensível da realidade e dos posicionamentos políticos e poéticos dos alunos diante do que eles produzem. As palavras do mestrando também. Isso é, a inovação em algo óbvio para o ensino da arte, como a fotografia, não consiste no uso do smartphone conectado ou na prática de tirar fotografias com ele para analisar componentes artísticos, assim, na perspectiva ampliada de que a fotografia extrai do sujeito, ainda não formado completamente em sua vida estudantil, né, na sua vida acadêmica, vamos dizer assim, impressões até sobre a sensibilidade na área política,
Isto tudo é inerente à subjetividade do sujeito, mesmo que ele ainda não saiba o que significa a subjetividade dele mesmo. Em suma, resgatar o sentido original da tecne não é um exercício nostálgico, né, daquele vamos falar no tempo antigo, mas sim uma necessidade premente para os educadores do ensino básico. Ao compreendermos que a tecnologia é, em sua essência, a expressão da capacidade humana de criar e transformar, podemos expandir nosso olhar para além do digital, valorizar as diversas formas de conhecimento e expressão presentes em nossos alunos e assim explorar de maneira mais rica e inclusiva o seu potencial de aprendizagem. A tecne nos convida a sermos não apenas transmissores de informação, né? Lembro que eu falei sobre informação e comunicação, transmissão da informação, mas verdadeiros catalisadores da criatividade e do saber singular de cada estudante, contribuindo com o futuro mais promissor para a aprendizagem. E aqui temos as nossas referências. Ok? Muito bem, gostaria de ouvir algum de vocês a respeito desse texto. O que vocês consideram? Lembra aquela pergunta que eu fiz antes? O que tem a ver tecnologia com subjetividade? Depois de toda essa leitura, o que vocês conseguem elaborar? Eu acredito que a tecnologia, né? Hoje a gente não pode mais fugir da tecnologia, né? Não, de jeito nenhum. Principalmente essa nova geração que está aí. E assim, que ela não... A tecnologia ela não é neutra, né? Ela tem realmente uma influência, né, na aprendizagem, né, no comportamento, nas emoções. Depois, eu vi assim, que depois da pandemia, isso ficou cada vez mais claro, né? Que nós aprendemos a mexer com tecnologia. Por exemplo, né, naquele processo, eu não tinha computador, então eu tive que aprender a mexer tudo pelo celular, até digitar os textos, né? Então ela está assim, em constante movimento, né? Aí quando se fala de infância, né, eu tenho filhos e assim eu percebo uma diferença gigante entre a brincadeira da minha infância e a deles, né? Hoje querem estar no celular, no videogame, e eu tenho que fazer um esforço tremendo para que eles vão para a rua brincar, né? Né? Então, é isso, acho que mexe com tudo, mexe com as emoções, né? Transformações mesmo de uma infância, de uma sociedade, né? Criando até mesmo novas profissões, né? Que surgiram com as tecnologias. Terminou com umas e surgiram outras. Exato. Então, ela está sempre em movimento, realmente. A questão aqui não é, agora não vamos mais usar telefones, nada disso. É saber como utilizar esses equipamentos, mas olhando para os nossos estudantes, nossos alunos, como um ser mais pensante do que nós pensamos que eles são. Entendeu? Exatamente. Daí vem as metodologias ativas, né? Que colocam o aluno como protagonista, né? Da aprendizagem. Isso mesmo. Um dia desses eu participei de um evento da Pró-Reitoria de Extensão e um dos professores apresentou um projeto dele que tinha impressora em 3D. Era um professor de Química. E ele mostrou alguns produtos da impressora em 3D fantástico. E ele falou que os alunos ficaram maravilhados. Eu digo, caramba, que coisa legal. Já pensou se toda escola pudesse ter uma impressora 3D, os professores de escola pudessem ter? E ele disse, meus alunos começaram a gostar da química, da física, não sei qual era a área dele, acho que era química. Quando nós começamos a imprimir, né, em 3D, aqueles... Ele mostrou ali um dinossauro, mostrou uma célula, tudo impresso em 3D. E eu fiquei, a audiência lá, que era composta majoritariamente por professores, todo mundo virou criança ali, todo mundo queria ali brincar com o produto. Isso é tecnologia, sabe? Isso é, assim, isso é lúdico, isso é bom, isso atrai... É bem interessante, por isso que eu estou dizendo, eu gosto muito de trabalhar apresentação
dinâmica de PowerPoint, sabe? De vídeo, de áudio. Eu gosto, eu não vou dizer, não quero saber tecnologia. Não gosto. Eu gosto de ler um livro físico, eu não gosto de ler um livro na tela do computador. Mas esses outros aspectos, né, tecnológicos, eu gosto do meu celular, né, gosto do meu carro, né, ele não é de última geração, eu estou precisando trocar. Mas não é descartar a tecnologia, é saber aplicar a tecnologia. Alguém quer falar mais? Eu quero falar, professora, deixa eu só acalmar minha família aqui rapidinho. Oi? Enquanto ela não vem, Aham. você estava falando, né? As crianças, eu sou professora de educação infantil, e aí elas amam, né? Vídeos, TV, slides, né? Então a gente também pode usar muito isso a nosso favor, né? E aí o senhor falou aí da impressora, né? Quem dera se todas as escolas pudessem realmente. Mas a gente também pode levar algumas outras técnicas, né? Que estão... que cabem no nosso bolso, né? Que são também... que dá pra gente criar robôs com peças, né? De garrafa PET. Eu lembrei agora... Isso, né? eu participei de um evento no Rio Grande do Sul de tecnologia de informação na PUC do Rio Grande do Sul. E havia do Amazonas uma professora de Itacoatiara e 2 alunos do ensino médio de Parintins. E a audiência ali era composta mais por professores, né, do que por... Eu acho que de alunos só tinha esses 2 alunos de Parintins. E o professor deles estava lá também, mas quem apresentou o trabalho foram os 2 alunos. E eles foram a melhor apresentação do evento. Aí um dos organizadores disse, quem diria que um bando de professor doutor ia ser passado para trás por 2 alunos do ensino médio, porque eles tinham trabalhado um projeto financiado pela FAPEAM, e eles desenvolviam os recursos, era um projeto de física, né, da disciplina de física. Eles aprendiam os conceitos da física, criando os objetos, os robôs e tal, eles apresentaram tudo lá. Foi fantástico aquela apresentação daqueles alunos. Olha, eles receberam os parabéns de todo mundo ali. 2 garotos ali botando professores doutores no bolso, porque o professor deles soube explorar exatamente o que ele tinha de recurso nas mãos com equipamentos tecnológicos, né? Que não era exatamente o celular, não era o computador, mas eram objetos que eles montavam, tinha circuito eletrônico, vários assim, componentes da física, né? Elementos da física que eles utilizavam. Foi fantástica aquela apresentação deles. Aí, quer falar mais ainda, Alice? Nossa, eu queria lembrar do que eu levei para a sala de aula. Eu queria levar uma inovação, né, para a sala de aula, para as crianças. E aí eu fiz uma mão, que era de papelão, que tinham canudos, assim, que eu coloquei... Eu vi na internet, na verdade. E aí ela fazia um movimento, né, com os dedos. E daí, desse movimento dos dedos, das mãos, quando mexia no barbante, ela se movimentava, eu consegui também ensiná-los a numeração, né, com os dedos. Então, a gente pode levar muita coisa interessante para a sala de aula nesse sentido também. Com certeza. E Edviges, já vai falar? Vou sim, professor. Minha família parou de ser um pouquinho doida. Mãe, gente, peraí que eu vou contribuir. Tá, desculpa, professor. Eu lembrei, né, desse texto, eu lembrei de 2 situações, né? A primeira ainda no meu trabalho, que foi que a gente estava trabalhando lá e meu aluno, eu falei assim para o meu aluno, ele queria entender um conceito, eu não estou lembrando qual no momento, eu falei para ele, pega o YouTube aí e pesquisa. Aí ele disse, mas para que eu vou pesquisar no YouTube, professor?
Eu digo para você encontrar o conceito, né, para a gente verificar um vídeo que explique melhor. Aí ele, não, mas no YouTube não é para isso não, o YouTube é para a gente ver os YouTubers explicando as coisas. Ele falou bem sobre mim. E assistir as histórias de terror. Eu digo, não, no YouTube tem muitos conceitos que dá para você aprender. Não, professora, eu não acredito na senhora, não. Porque eu vejo o YouTube desde quando eu tenho 6 anos. Não é possível que eu não saiba disso. Eu digo, abre o YouTube, vamos com calma. Eu falei para ele, abre o YouTube e escreve aí o que a gente tá pensando. Aí ele colocou lá, agora eu lembrei, era justamente sobre René Descartes. Aí ele foi pesquisar lá, professora, não é que tem mesmo conteúdo dentro do YouTube? Aí eu falei pra ele, ele veio super admirado, né? Aí eu, mas tem realmente no YouTube vários tipos de conteúdo. Eu não sabia, professora, desde os 6 anos que eu uso, e o pessoal lá em casa só usa para ver vídeo. Eu disse, pois é, mas o YouTube ele é uma fonte também de conhecimento. Aí ele, eu não acredito, professora, eu tô me sentindo tão enganada, porque desde os 6 anos, desde quando eu me conheço por gente, ele com 10 anos, desde quando eu me conheço por gente, eu vejo o YouTube, então eu conheço, né? Ele dizendo pra mim, eu digo, pois é, mas aí, conhecia ele pela metade, só o que tu queria ver. Eu falei pra ele, entendi. Aí uma outra situação foi ontem no mestrado, né, que a colega estava falando, né, que ela, para um conceito de matemática, né, eu estou fazendo no PPG-Sim, né, o mestrado. Aí tem várias pessoas de matemática, né, de biologia e tudo mais. A gente conversando ontem, né, e aí a minha colega falou que ela utilizou o pescar para ensinar alguns conceitos da ciência e da matemática. Então ela levou as crianças, né, lá da comunidade que ela estava trabalhando, para ir pescar. E aí ela falou para eles que o pescar também foi uma tecnologia, né? A própria rede de pesca, né? O pescar foi uma tecnologia para atração, né, do alimento. E ela ensinando eles. E eu achei super interessante essa questão, né? Dela levar algo que tem a ver com o cotidiano deles, né? Com a vida deles mesmos, que é o pescar para ensino de ciências e de matemática. E é isso, professor. Obrigada. Obrigado também. Alguém mais quer contribuir? Deixa eu ver se eu consigo agora passar o vídeo. Será que eu consigo? Vamos ver. Tomara que sim. Deixa eu até tirar a minha imagem bonita daqui. Vamos lá, vocês me digam, por favor, se está alto ou não. Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Vozes em Conexão. É um podcast que está abrindo as atividades do nosso grupo de pesquisa Conexão. Conseguem ouvir? Como líder do nosso grupo, Sim. o professor Eduardo Agora Castro. está com áudio. E vamos começar o nosso podcast com uma presença que não poderia ser melhor para esse intercâmbio de vozes em conexão, que é uma troca de experiência entre o norte, literalmente entre o norte e o sul do país. Então, para começar, antes de para começar, eu quero dizer para vocês prestarem bem atenção, porque são palavras para quem está iniciando um curso de especialização, ou de mestrado, ou de doutorado, tá certo? Vamos voltar aí a... Eu quero apresentar a professora Beatriz Helena Dalmolin, que é da Universidade do Oeste do Paraná. Qual é a orientação que você dá para quem está chegando, ainda está adentrando esse universo? Eu sempre fui uma pessoa que teve muita curiosidade. Então, eu digo ao jovem que está entrando que ele seja curioso. Para mim, é a primeira das propriedades para que ele se torne um pesquisador, um bom professor, um bom escritor. É ele ter curiosidade. E outra coisa é coragem. Curiosidade, coragem e estar aberto. Aberto às experiências, aberto a novos conhecimentos, aberto a vivências, e, assim, arriscar-se na aventura nômade do saber. O saber é uma coisa movediça, né?
e essa determinação não é minha, é de Gilles Deleuze. E ele diz o seguinte, que quanto mais a gente se move nesse universo, sem muitas pretensões, mas com desejos, é aí que a gente aprende, né? A grande questão é que não tem como você falar de inovação sem pensar na tecnologia. O grande dificultador aí é você pensar em tecnologia e não você reduzir o pensamento à tecnologia que você tem hoje. A compreensão de tecnologia que a gente tem hoje está no alcance das mãos. A gente tem uma câmera, tem uma microfone para captar o som, tem provavelmente um programa que está gravando isso para poder trabalhar esse som depois para publicar. Mas é a gente pensar a tecnologia que está antes disso tudo. Por exemplo, para que isso seja possível fazer, eu estou utilizando uma das tecnologias mais antigas que a gente utiliza para dar conta de um dos aspectos que a tecnologia encaminha na contemporaneidade, a comunicação. Então, a voz. Isso é uma tecnologia. Mas pensar em inovação, você tem que se desprender dessa concepção reduzida de tecnologia. O termo inovação, ele na TI, ele não conduz você objetivamente a gerar aparatos, dispositivos, recursos técnicos novos, não. Na TI, o termo conduz a você utilizar a sua capacidade criativa para atender com o desenvolvimento de novos apps, ferramentas, plataformas, determinado problema. E quando você fala de tecnologia para falar de inovação educacional, ninguém associa a uma metodologia, a um bom desenvolvimento didático de um processo educativo. Ninguém associa a esses percursos como inovação, porque todo mundo vai associar, sei lá, uma lousa digital, uma tecnologia de inteligência artificial que você usa na escola. Então, meu nome é Elisângela, eu sou da turma de 2022, e a gente percebe assim que há realmente uma necessidade de se falar sobre a escrita, e acaba sendo angustiante, chega no momento de angústia, né? Que a gente acaba pensando o que a gente está fazendo, será que está fazendo certo? Tem alguma forma de a gente se preparar para esse momento da escrita? Primeiro, eu diria, as experiências de escrita que você teve até aqui, até entrar no mestrado, elas vão facilitar ou não o seu processo de escrita aqui dentro, né, rumo à dissertação. Isso é um ponto. Então, eu diria isso. Comecem a exercitar os gêneros acadêmicos menores em termos de extensão, que vocês fazem ao longo do processo, porque isso já vai caminhando para a construção da dissertação. Professora, será que é por isso que tem essa angústia? Porque, como nós não temos ainda o domínio e a bagagem necessária, acaba que a gente tem vergonha de se mostrar, porque o que a gente tem para mostrar ainda não é suficiente. E aí gera essa angústia. E aí a gente tem que parar e dizer, não, eu tenho que buscar a base, eu tenho que ir para a leitura, eu tenho que buscar as fontes, eu tenho que enriquecer o meu vocabulário, eu tenho que ir me construindo para poder eu conseguir construir o meu estilo de escrita. Vou repetir, não vamos escapar da angústia. Devido à angústia da pós-graduação. E a pós-graduação é para os sem vergonha. Para aqueles que não têm vergonha. Ou que vão vencer essa vergonha. Porque a gente até tem, né? Então, você vai ter momentos em que você precisa apresentar o seu projeto. Momentos de fala e que você precisa apresentar os resultados do seu projeto na escrita. Então, ninguém vai passar pela pós-graduação, pelo mestrado, sobretudo pelo doutorado, sem se expor. Se expor no sentido de que você vai ter que expor as suas ideias, você vai ter que expor a sua pesquisa, isso vai expor também as suas fragilidades. Porque toda vez que você apresentar a sua pesquisa para uma comunidade, inevitavelmente vai vir um retorno. Vai vir uma crítica, vai vir uma ponderação coerente, vai vir uma contribuição, vai vir alguém que diz, olha, mas esse autor aqui com a sua temática é imprescindível, e você não colocou. Então, vai ter que estar preparado. Então, de fato, essa angústia vai estar ali. E como é que a gente vai aprender a lidar com isso? Se expondo a essas situações. Quanto mais você se expõe a situações de comunicação, melhor você vai lidar com elas. Mas o mais importante foi trabalhar uma outra característica que eu quero agregar
ao neófito, ao estudante que começa, né? Que é a da sensibilidade. Eu me lembro de um poeta chamado Rogaceno Leite, de um poeta de cordel, que eu adoro muito, porque, você veja, ele não tem instrução, mas ele tem as lições da vida, e ele tem uma coisa que às vezes a universidade ou as escolas matam os nossos alunos, que é a sensibilidade para criar. Então, por quê? Porque a gente enquadra. E o aluno quer fazer do jeito que ele sensoriou o mundo, as coisas, mas a gente não, tem que ser aqui, dentro disso. Sempre tem um modelo. Sempre tem siga o modelo. Eu já detesto essa coisa de siga o modelo. Eu digo, invente o seu modelo. Invente o seu caminho. Faça o seu caminho ao andar. A canção já diz, caminheiros, faça o caminho ao andar. Então, o Rogaceno Leite diz mais ou menos assim na poesia. Outro dia, eu viajando, entrei numa livraria e achei até muito engraçado o que nela se lia, que era só comprar e ler que facilmente aprendia. E ele falava de poesia, mas poesia não se aprende, não. Poesia é grito de liberdade, é a sensibilidade que muita gente não tem. Então, que os alunos façam isso, que se arrisquem, certo? Que procurem entrar nessa aventura do conhecer, do lançar-se, pela aventura do novo, que é o novo que traz seiva à vida, né? Esse é o meu conselho. Não é conselho, é essa minha fala para vocês, né? Que vocês se aventurem, que vocês tenham desejos cada vez maiores, porque quando você começa com o desejo, os signos do desejo vão aumentando. E ao aumentar os signos do desejo, você aumenta a busca. E ao aumentar a busca, você fica sabendo. E quando você sabe, pronto, né? Você vai empregar da melhor forma possível e contextualmente aquilo que você aprendeu e vai passar adiante esse conhecimento, né? Ok, muito bem. Alguma palavra sobre o vídeo? Alguém quer ter alguma opinião? O que acharam das falas das professoras? Maravilhoso. E acredito que a gente deve estimular, né, também essa comunicação desde o início, né, da educação, desde a infância, né, também estimular essa comunicação, estimular as crianças e os jovens a não terem medo de se expressar, mesmo tendo a possibilidade de errar, né, sempre mais que também que a gente sempre esteja abertos, né, a ouvir as pessoas que têm mais, como é que eu posso dizer, que têm mais conhecimento, que possam, né, somar com os nossos. Certo. Alguém mais quer falar? Professor, eu achei bem interessante essa questão da própria voz como tecnologia, né? Desde quando eu vi esse vídeo, eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente sempre ouve a tecnologia, né? A caneta, né? O lápis, né? A lousa, tudo isso foi tecnologia, né? Ao longo do tempo, né? Desde a primeira ferramenta do ser humano. Mas quando ela fala que a voz é uma tecnologia, aí eu fiquei, gente, como assim a voz é tecnologia, né? E aí ela vai explicando o porquê da voz ser tecnologia. Porque a comunicação é uma tecnologia. Então, quando nós utilizamos a questão da própria voz, né? A voz se torna um instrumento de tecnologia, né? Então, eu achei muito interessante essa parte, porque a voz em si nunca tinha visto como tecnologia, né? E aí eu achei bem interessante. Essa parte do vídeo mais me chamou a atenção mesmo.
O Pierre Levy, para quem nunca ouviu falar no Pierre Levy, ele é sociólogo, filósofo contemporâneo, né? E ele escreveu um livro chamado As Tecnologias da Inteligência, o Futuro do Pensamento na Era da Informática. Isso lá no início dos anos 90. Ainda não existia essa proliferação de computadores e de internet como nós temos hoje. E o Levy, ele estabelece 3 momentos da história humana que ele chamou de 3 tempos do espírito. O primeiro é o da oralidade, o segundo da escrita e o terceiro da informática. Exatamente considerando a oralidade, aquela oralidade lá dos primórdios, que ele chama de oralidade primária, como uma das formas de tecnologia que o ser humano tinha para expressar seu conhecimento, sua cultura, a sua mítica, o seu misticismo, porque ainda não havia escrita, então o conhecimento era passado de geração em geração oralmente. Era a tecnologia que existia disponível na época, antes da escrita. Eu não estou falando da arte rupestre, né, que não é considerada escrita, mas a arte rupestre ela já transmite até hoje, né, algumas formas de caça, de rituais nas paredes. Mas ali não é exatamente uma forma sistematizada de escrita. Porém, era uma tecnologia que o homem primitivo tinha, de imprimir nas paredes das cavernas, né, o seu cotidiano. E o Pierre Levy vem trazendo essa perspectiva da oralidade como uma das tecnologias humanas mesmo. Por isso que vem aquele termo da tecnologia, lá do início, voltando esse termo para algo que é mais subjetivo, né? Eu expresso a minha fala, eu tenho a minha voz, através das palavras articuladas, eu elaboro um pensamento. Aliás, eu consigo expressar um pensamento que eu já elaborei na minha mente, e com essa ferramenta que eu tenho, que é a voz, que é o meu aparelho fonador, que é humano, que é orgânico, né? Que não foi criado por Deus, vamos dizer assim, a primeira tecnologia, né? E aí era o recurso que eu tinha para comunicar o meu conhecimento, a minha crença, né? A minha cultura, porque não existia escrita. E o outro momento que ele fala do tempo do espírito é a escrita. Quando surgiu a escrita, então, potencializou a forma como o ser humano começou a difundir o seu conhecimento, né? Com a escrita, aquilo que foi concebido, que foi estudado, que foi conhecido como uma civilização, escreveu de alguma forma em algum produto e chegou até nós daquela forma que foi escrito lá, né? A Bíblia, as escritas cuneiformes, que não era bem escrita cuneiforme, pode ser considerada escrita, não sei agora, vou ter que pesquisar. E depois veio a informática. 3 momentos da comunicação do ser humano que foram significativos na elaboração da comunicação, né? Na própria comunicação. Esse vídeo está lá na nossa sala de aula virtual, você tem o exercício sobre ele, e são cortes de 3 entrevistas, né? Cada uma dessas professoras concedeu essa entrevista, que eu falei para vocês, é um produto de um projeto de extensão e de um projeto de inovação e tecnologia, olha aí como a gente não pode mais fugir da tecnologia, e elaborado por mim, pela professora Ione, e por 2 alunos de jornalismo, né? Eles estão lá na nossa sala de aula, nessa primeira unidade, com algumas atividades a respeito deles. Vocês estão agora, eu peço, né, quem tiver oportunidade agora, quem tiver tempo de dar uma olhada agora, não são vídeos muito curtos, não, né? Você tem até um determinado período lá, eu estabeleci lá nas atividades, para vocês assistirem e fazerem as suas primeiras atividades nessa nossa primeira unidade. Está certo? E aí nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, né? Sobre subjetividade e tecnologia.
Vocês vão ver muito sobre tecnologia, talvez mais nas outras disciplinas. A minha questão é mais realmente a questão da capacidade do sujeito com o uso das tecnologias digitais, principalmente, né, nos ambientes virtuais, nos ambientes digitais. E espero ter conseguido alcançar o objetivo. Certo? Uma outra coisa. Professora Ione queria muito estar aqui dando uma palavra para vocês. Ela disse que ficou maravilhada com essa turma, com o trabalho de vocês, com a criatividade, com o espírito de colaboração, né? Assim, essa aprendizagem colaborativa que vocês tiveram. Ela pediu para que eu tecesse os maiores elogios para vocês, que ela ficou maravilhada com o trabalho que vocês realizaram, com os produtos que vocês apresentaram na disciplina delas, e ela pediu para eu falar isso para vocês. Tá certo, Edvige. E aos outros que estão aqui também, que não se manifestaram, que, por favor, né, acessem lá o nosso ambiente virtual da nossa primeira unidade. Ok? Já tomei muito tempo de vocês, já vamos para 1h20 minutos, não, 1h40 minutos de aula. Fiquem à vontade. Até a próxima videoaula. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.